presidente Jair Bolsonaro voltou a cogitar a criação de impostos sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF e disse que todas as alternativas estão sobre a mesa. Abro aspas para o presidente. Nós não queremos criar nenhum novo tributo, a não ser que seja para extinguir outros, e assim mesmo colocado junto à sociedade para ver qual a reação da sociedade, se a gente vai levar adiante essa proposta ou não. Fecho aspas. Os rumores sobre a criação do novo imposto esses rumores determinaram a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, em setembro. Procurado pela reportagem da revista Veja, Cintra afirmou que o presidente cogitar o retorno do imposto é um avanço, mas criticou a demora do governo em achar uma alternativa ao imposto do cheque e ter ceifado a cabeça daqueles que defendiam a cobrança. Josias. A queda do Marcos Cintra, da chefia da Receita Federal, e o aparente arquivamento dessa ideia de recriar a CPMF tinham livrado o Bolsonaro de um incômodo. Até o ministro Paulo Guedes já tinha encampado em público a proposta de criar um imposto sobre transações financeiras, algo que o Bolsonaro, internado no hospital na época, em São Paulo, disse que estava completamente fora de questão, estava descartado. Em termos econômicos, a volta da CPMF seria como retirar da cartola um coelho que propiciaria uma arrecadação fenomenal, de 150 bilhões por ano. Não é pouca coisa. Do ponto de vista político, essa mágica produziria uma metamorfose, porque o Bolsonaro seria transformado, diante dos olhos de todos, num ex-Bolsonaro. E como deputado, o Bolsonaro desancou a CPMF. No governo do Fernando Henrique chamou de desgraça, no governo do Lula disse que era coisa de cara de pau. Ele votou contra a criação do tributo e depois votou, quando a CPMF foi extinta, votou a favor da extinção. Como presidenciável, na campanha, o Bolsonaro recitou todos os defeitos da CPMF. Assegurou que, se fosse eleito, jamais admitiria a volta desse imposto. O Paulo Guedes se afeiçoou à ideia de criar o tributo, porque o argumento é de que essa novidade viria em benefício da criação de empregos, porque a ideia do Paulo Guedes, e era também a ideia do Marcos Cintra, era utilizar esse dinheiro extra para desonerar a folha. Então, nessa versão, o governo ofereceria um vista da CPMF e um benefício a prazo, com a hipotética criação de empregos. Isso depende da recuperação da economia, depende de outros fatores. Quer dizer, a conversão do Bolsonaro em ex-Bolsonaro talvez fizesse sentido se o Congresso tivesse disposto a aprovar uma coisa assim. Mas como a chance desse tributo emplacar no Legislativo é inexistente, a iniciativa do governo era ontem uma tolice e agora você voltar a falar nisso, numa hora que você tem outras reformas para aprovar, aí é tolice e meia. Fala, Constantino. O que fica parecendo é que o governo realmente não tem ou não tinha um plano B para a reforma tributária. Já tinha lá a proposta tramitando na Câmara, andando na Câmara, tinha uma outra proposta paralela do Senado e o governo parece que estava apostando nessa única nota da CPMF. O Marcos Cintra era o grande ícone dessa proposta, ele caiu, a gente debateu muito isso aqui na época, como uma espécie de boi de piranha ou de bode expiatório, foi acusado de ser o defensor quase que isolado dessa proposta, o que não é verdade, porque ela era encampada pelo próprio ministro Paulo Guedes e começou a ter algum tipo de apoio, ou pelo menos de vista grossa do presidente, em que pese toda a sua campanha com discurso contrário. Por quê? Porque é um imposto tentador. Mesmo um liberal como Paulo Guedes entende as vantagens. Tem o empresário liberal também, Flávio Rocha, da Riachuelo, defende. Por quê? É um imposto que recai com uma tarifa pequena sobre uma base enorme e com difícil escapatória. Ou seja, você pega inclusive sonegadores, mercado paralelo, informalidade, criminosos. Todo mundo precisa transitar com dinheiro de alguma forma pelo sistema financeiro. Então você pega uma mordida pequenininha de um bando de gente, quando você vê, dá 150 bilhões de reais. Então é muito tentador para o governo ir por esse caminho e o Paulo Guedes, justiça seja feita, tinha, como lembrou muito bem o Josias, como contrapartida a ideia de desonerar a folha de pagamento para tentar produzir mais desemprego e reduzir a informalidade no país. Então esse era o projeto. Mas, como vai ficando claro, não tinha alternativa, não existia um plano B. Então, volta e meia, vem o balão de ensaio novamente para testar
os humores, né, do mercado político, acima de tudo. Eu acho que é muito difícil emplacar isso. Eu acho que não tem nenhum clima político no Congresso para se falar hoje em dia em volta da CPMF, seja com o nome que for, né, embalada no nome, na sigla que for, ainda vai ser atrelada, associada à velha CPMF, e ficou muito mal falada, né? Esse imposto ficou realmente muito negativo na imagem popular, e com boas razões, ainda que eu tenha ficado com um pouco menos de revolta contra esse imposto após ter acesso a argumentos favoráveis. Ainda acho que, pesando prós e contras, não é o caminho, só que isso não importa muito. Eu concordo com o Josias, não tem viabilidade política, então é bom que crie o plano B, porque esse não é o caminho alternativo. Você, Thaís? Olha, eu conversei agora há pouco com uma fonte do Ministério da Economia e essa fonte me garantiu que esse assunto estava morto e enterrado, não digo porque agora voltou, mas estava morto e paralisado desde a queda do Marco Cintra. E todo o secretariado ficou surpreso com essa declaração do Bolsonaro agora. O que eu acho que pode ter acontecido é o que o Constantino diz, ele só pode estar aí lançando um balão de ensaio, estimulado por algum ministro, e vão jogar isso aí para ver no que é que dá. Eu acho que ele vai estar, como sempre, muito ligado. Aliás, ele mesmo falou, ele disse aqui que o governo só... Não queremos criar nenhum novo tributo, a não ser que seja para extinguir outros, e assim mesmo colocando junto a sociedade para ver qual a reação da sociedade, etc. Então ele está, de fato, lançando essa ideia aí para ver como que ela cai, como que ela é recebida. Eu acho que ele vai prestar bastante atenção nas redes sociais, que tem sido a bússola dele, e vai, a partir daí, tomar uma decisão que certamente não vai se chamar CPMF, porque isso está muito queimado, talvez criar alguma coisa parecida, né? E quanto ao que falou o Josias, ele, como deputado, de fato, ele desancou a CPMF, isso está registrado aí e nos anais, ele não vai poder fugir disso, mas ele também foi o deputado que desancou a Previdência, que disse que a Previdência era uma crueldade para com os velhinhos e as crianças, e mudou de ideia. Então, isso talvez não seja um defeito, eu acho que em alguns casos é mesmo uma virtude.